Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar, ou melhor, dar seguimento ao nosso comentário sobre a mensagem do Papa Francisco, em vista do Dia Mundial dos Pobres, foi dia 13 agora de novembro. Bom, é interessante notar que o apóstolo não quer obrigar os cristãos, forçando-os a uma obra de caridade. De fato, escreve: não o digo como quem manda. O que ele pretende é pôr à prova a sinceridade do amor demonstrado pelos coríntios na atenção e solicitude pelos pobres. Então, este convite, né, é para aqueles que têm um coração assim próximo do coração misericordioso de Deus, né? Então, se há um convite para essa comunidade que eles olhem para aqueles necessitados, então é como que um sinal, né, para que eles interpretem e possam perceber que é necessário fazer algo. Então, na base do pedido de Paulo está certamente a necessidade de ajuda concreta, mas sua intenção vai mais longe porque o seu próprio pedido, né, como diz aqui o Papa, convida a realizar a coleta para que seja sinal do amor testemunhado pelo próprio Jesus. A generosidade para com os pobres encontra sua motivação mais forte na opção do Filho de Deus que quis fazer-se pobre. Fazer-se pobre, né, gente, no sentido assim, desde do mais simples, né, do mais dolorido, que é aquele que é excluído, aquele que sente necessidades alimentares mais básicas, como também aqui no sentido de Deus, né, quando nós olhamos que ele que, sendo Deus, veio até nós, se fez pobre, se fez um de nós, e foi até os pobres, aqueles que não tinham nada, né? Não eram valorizados, para dizer que eles também eram filhos de Deus e aquela postura que estavam sendo realizada com eles, aquilo não era o querer de Deus. Na realidade, o apóstolo não hesita em afirmar que esta opção de Cristo, este seu despojamento, é uma graça. Aliás, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E só acolhendo-a é que podemos dar expressão concreta e coerente à nossa fé. Isso é muito interessante que o Papa diz, né? Aproximar de Deus, vivenciar essa graça doada é que realmente podemos transbordar, podemos dar coerência à nossa fé. A fé não é simplesmente um idealismo, né? Não é simplesmente um conjunto de normas ou de ideias, né? Mas transborda na concretude da vida. O ensinamento de todo o Novo Testamento revela, a propósito, uma especial unanimidade, como se verifica nesta passagem da carta do apóstolo Tiago sobre a palavra que foi semeada nos crentes. Tendes de pôr em prática e não apenas ouvi-la, enganando vós a vós mesmos. Porque quem se contenta com ouvir a palavra sem a pôr em prática, assemelha-se a alguém que contempla a sua fisionomia no espelho. Mal acaba de se contemplar, sai dali, esquece-se de como era. Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não como quem a ouve e logo se esquece, mas como quem a cumpre, este cumprirá a felicidade ao pôr-se em prática. Nós precisamos muito disto hoje, né? Nós temos uma tendência, não sei se você pode deixar até no comentário, hein? Se você percebe isso também. Nós temos uma tendência de, desde a catequese, só colocar aquilo que precisa ser feito. Estou dizendo que não é importante, mas que a gente tem focado somente este aspecto, o quê? Daquilo que precisa ser feito, daquilo que é norma, enquanto participação nos ritos litúrgicos, nas missas dominicais, no pagamento do dízimo. Tudo isso tem que ser dito, claro. Porém, né, parece que a prática, né, ali é uma ausência de relacionar a mensagem evangélica com a própria vida, que nós chamamos de espiritualidade.
Espiritualidade é justamente um modo de ser, um modo de viver a mensagem cristã neste mundo. Então, acho que isso tem que ser retomado bastante nas nossas catequeses, nas nossas formações, nos grupos, né, nas lideranças pastorais, nas homilias que nós realizamos como padres. É preciso sempre relacionar e sempre retomar o Senhor aí que vem ao encontro daqueles que mais precisam. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através do envolvimento direto, que não pode ser delegado a ninguém. Este aqui é outro ponto bem sensível, que nós precisamos falar dele, que é o seguinte: às vezes nós até podemos falar da prática da caridade, já é algo, né? Já é um início. E qual seria esse início? De causar uma certa comoção naquelas pessoas que têm uma certa condição financeira, às vezes inicial ali, classe média alta, alta, para que eles façam suas doações. Ótimo, também isso é bom. Porém, né? Essas pessoas também elas precisam ser evangelizadas. Não pode simplesmente, né? Não estou dizendo que não é válido, eu quero que vocês compreendam bem isso. Sim, é válido a doação de uma cesta básica, a doação de às vezes ajudar uma instituição que está ali trabalhando, uma pastoral, financeiramente, para fazer uma sopa, um almoço, ou para fazer uma cesta natalina, ou para comprar remédio para os doentes. Ótimo, ótimo, né? Porém, é preciso envolver-se com o outro. Essas pessoas precisam ser convidadas, né? Não podemos delegar, simplesmente é preciso ir até aquelas pessoas, vamos dizer assim, ir próximo da dor, né? Ou mesmo descer ali na dor daquelas pessoas. Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma de relaxamento que leva a assumir comportamentos incoerentes, como no caso da indiferença em relação aos pobres, né? Então, estou doando, então deixa para lá, tá tudo bem, a consciência minha está tranquila. Além disso, acontece que alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, ficam empantanados no mau uso dos bens e do patrimônio. São situações que manifestam uma fé frágil, uma esperança fraca e míope. Por isso que existe uma tendência, né? Algumas pessoas que, não todas, tá, gente? Por favor, né? Ter um recurso financeiro não é um problema, né? A questão é como que vai viver isto e como pode se criar oportunidade de partilha, não é verdade? Se isso não acontece, então a pessoa fica acumulando, e fica uma fé só de ir na igreja, participar do rito, rezar a Ave Maria Nossa Senhora, às vezes rezar o terço, mas não conhecer Jesus Cristo. Porque aquele que conhece, ele vai ter um coração chagado, inflamado de amor, né? Também pela salvação. E a salvação, aqui entenda bem, eu sempre falo isso, né? Salvação não quer dizer depois da morte, depois que essa vida passa. Salvação começa agora. Aquilo que é semeado brota no futuro. Aquilo que não é semeado agora, não brota, né? Então, salvação também tem o sentido de tornar-nos saudáveis, praticantes da caridade. Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, pois faz parte da vida das pessoas, das relações sociais hoje. Não tem como evitar isso, né? Devemos refletir sobre o valor que o dinheiro tem para nós. Não pode tornar um absoluto, um objetivo principal. Né? Um apego impede de ver se assim ficarmos. A vida de todos os dias e ofusca o olhar impedido de reconhecer as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo poderia acontecer a um cristão e uma comunidade do que ser ofuscado pelo ídolo da riqueza, que acaba acorrentar a uma visão efêmera e falhada da vida, né? Superficial,
E a espiritualidade aqui acaba sendo uma espiritualidade doentia, né? Por que doentia? Porque ela desencarna. O que é desencarnar? Eu já não tenho um coração sensível para aqueles que sofrem, mas a religião serve para calar meu coração. Eu quero ficar tranquilo e de boa, né? Então isso, na realidade, não é uma prática cristã, mas é justamente o contrário da prática cristã. É aí que a gente deve ficar esperto, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, ou traduzindo, nem sempre, né, uma comunidade, as pessoas que diz estar servindo a Deus, realmente estão servindo a Deus. É o que a carta de João fala, né? Se eu digo que amo a Deus, mas não amo os meus irmãos, né? Então sou mentiroso. Entretanto, não se trata de ter um comportamento assistencialista com os pobres. Aquilo que eu acabei de falar agora mesmo, né? Naturalmente, é necessário empenhar-se para que ninguém falte o necessário. Ou seja, é necessário doar roupas, doar alimentos, né? Não é ativismo que salva, mas a atenção sincera e generosa que permite aproximar de um pobre como de um irmão, né? Que me estende a mão para que acorde do torpor em que cai. Então, isso, aquilo que eu falei antes, né? Esse contato concreto. Por isso, ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Esta é uma desculpa frequente nos ambientes acadêmicos, empresários ou profissionais e até mesmo eclesiais. O senhor precisa cuidar da paróquia, vai ter um festejo, vai ter a novena, tem um grupo lá de oração que eu tomo conta, eu não tenho tempo para isso. Pois é, né? Às vezes a gente faz manutenção da estrutura paroquial e a gente não vive a caridade, né? A prática. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. O Papa Francisco vai dizer que é urgente encontrar estradas novas que possam ir além da configuração daquelas políticas sociais, concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, né? Então, assim, eu trato de longe, não com eles. Nunca dos pobres e muito menos inserida no projeto que reúna os povos. Ou seja, sempre vai ficar lá onde estão. Em vez disso, é preciso tender para assumir a atitude do apóstolo, que podia escrever aos Coríntios, para terminar esse vídeo. Não se trata de, ao aliviar os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim de que haja igualdade. Todos serem tratados como filhos de Deus. Desafio, né? Muito bem, mais esse vídeo, vamos continuar. Eu faço essas etapas para você ver aos poucos. Você possa partilhar esse vídeo também para fazer nessas redes sociais, né, gente? Tá? As redes sociais, né? Parece um lixo, né? Mas aqui estamos trazendo algo bom, algo do Evangelho. Então partilhe isso aí, tá? Com seus amigos, familiares. Um assunto tão importante hoje em dia. E também para a gente não perder de vista a vivência cristã como prática concreta nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Gente, paz e bem, por favor, partilhe e indique e dê um joinha aí, porque assim o YouTube vai entender que é necessário tem um sistema, né, que o YouTube tem, esqueci o nome agora, então que ele vai ser indicado para mais pessoas, tá bom? Até mais, fique com Deus, tchau.